Você já foi humilhado por acreditar em algo maior. Imagine trabalhar por anos, ser tratado com desprezo e ainda assim nunca perder a fé. Essa é a história de José, um homem simples, cheio de sonhos e coragem, que enfrentou humilhações diárias por acreditar em Deus. Mas o que parecia impossível para muitos, José conquistou com fé, trabalho duro e determinação. Deixe o seu like e compartilhe nos comentários o que a fé significa para você. Sua interação faz toda a diferença. José era um homem simples, de mãos calejadas e coração cheio de fé. Trabalhava há mais de 20 anos como ajudante de um patrão severo e insensível, que nunca reconhecia seu esforço. Apesar disso, José nunca reclamava. Todos os dias, antes de começar o trabalho, dobrava os joelhos em um canto discreto da fazenda e orava a Deus por força e sabedoria. O patrão, Senhor. Amaro era conhecido por tratar seus empregados com desprezo. Para ele, José não passava de mais um homem sem ambição. Como costumava dizer em tom de zombaria. Você perde seu tempo rezando, José. Deus não vai te dar nada, só trabalho pesado. Swingava enquanto ria alto, provocando risadas dos outros empregados. O sonho de José era simples: ter uma pequena fazendinha onde pudesse cultivar a terra, criar galinhas e cuidar de uma horta. Não queria luxo, apenas o suficiente para viver com dignidade e dar graças a Deus. Mas, aos olhos dos outros, esse sonho era tolice. José e sua fé inútil, diziam enquanto cochichavam e apontavam para ele. Havia dias em que a humilhação parecia insuportável. Certa vez, enquanto carregava sacos de milho, tropeçou e caiu. O saco rasgou, espalhando o milho por toda parte. O senhor Amaro, ao invés de ajudá-lo, disse em tom de deboche: "Peça a Deus para juntar o milho para você, já que ele é tão poderoso." Os risos ecoaram pela fazenda, mas José apenas baixou a cabeça e respondeu: "Deus me dá força para continuar, e isso é o suficiente." Apesar de tudo, José mantinha seu coração firme. Em casa, sua vida era tão simples quanto seus sonhos. Um pequeno barraco com telhado de zinco, uma mesa velha e uma Bíblia surrada eram suas únicas posses. À noite, mesmo exausto, ele lia algumas páginas, buscando conforto nas palavras de Deus. Certa manhã, enquanto José orava de joelhos no estábulo, um dos empregados o flagrou. Sem perder tempo, correu até o senhor. Quando José voltou ao trabalho, encontrou o patrão esperando por ele, com um olhar de desprezo. "Está rezando de novo, José? Acha que Deus vai te dar uma fazenda? Você é um tolo." José apenas sorriu e respondeu: "Minha fé não depende do que os outros pensam. Ela é minha força." As palavras de José incomodaram o senhor Amaro. Ele não entendia como um homem tão humilhado podia continuar acreditando em algo que, aos seus olhos, não fazia sentido. Decidiu, então, aumentar a carga de trabalho de José, achando que isso o faria desistir. Nos dias seguintes, José passou a carregar mais peso, trabalhar mais horas e receber ainda menos do que antes. Mesmo assim, ele não reclamava. Seus joelhos doíam, suas mãos sangravam, mas sua fé permanecia inabalável. "Tudo tem seu tempo", dizia para si mesmo, enquanto olhava para o céu estrelado antes de dormir. Em uma noite fria, enquanto José fazia sua oração, ele pediu algo diferente. Não pediu força, mas paciência. "Senhor, se for da tua vontade, ajuda-me a suportar. Sei que tens planos maiores para mim." E naquele momento, mesmo sem saber, algo começou a mudar. Alguns dias depois, enquanto José trabalhava, ouviu uma conversa entre o senhor Amaro e um fazendeiro vizinho. O patrão falava sobre vender uma pequena parte de suas terras, que não era produtiva. Era um terreno árido, cheio de pedras e aparentemente sem valor. Para José, aquilo soou como um sinal. "Talvez seja essa a oportunidade que Deus está me dando", pensou. Ao final do dia, José se aproximou do senhor Amaro, com o coração acelerado.
Patrão, ouvi que o senhor quer vender aquele terreno. Gostaria de comprá-lo. O senhor Amaro riu alto. Você? Comprar um terreno? Com o que, José? Com suas orações? José manteve a calma. Tenho economias. Não é muito, mas posso pagar um pouco por mês. O senhor Amaro viu ali uma chance de continuar humilhando José. Está bem, vou te vender aquele pedaço inútil, mas saiba que será sua ruína. Você nunca vai conseguir plantar nada lá. José assinou o acordo com as mãos trêmulas, mas seu coração estava cheio de esperança. Quando finalmente se tornou dono do terreno, José começou a trabalhar nele com dedicação. Durante o dia, fazia suas tarefas para o Senhor. Amaro, e à noite, limpava o terreno, retirava pedras, preparava o solo e orava para que Deus abençoasse seu esforço. Os outros empregados riam ao vê-lo carregando pedras. Olhem o José, achando que vai transformar aquele deserto em um paraíso. As palavras cortavam como faca, mas ele se lembrava de sua oração. Dá-me paciência, Senhor. O tempo passou e o trabalho árduo começou a dar frutos. José conseguiu plantar uma pequena horta e as primeiras verduras cresceram fortes. Era pouco, mas para ele era um milagre. Ele dividia o que colhia com os mais necessitados, sempre dizendo: tudo o que tenho veio das mãos de Deus. A notícia da horta começou a se espalhar e alguns moradores da região passaram a admirar a fé e a perseverança de José. Mas o Senhor Amaro continuava firme em seu desprezo. Isso não vai durar. Quando a seca vier, ele vai perder tudo. No entanto, José nunca deixou de acreditar. Ele cavou um pequeno poço no terreno e, para a surpresa de todos, encontrou água. É impossível! Zrenia, exclamaram os empregados. José, com um sorriso no rosto, respondeu: com Deus nada é impossível. Aos poucos, o terreno antes árido se transformou em um lugar fértil e produtivo. José começou a criar galinhas e aumentou sua horta. Não era uma grande fazenda, mas era exatamente o que ele sempre sonhou. Um dia, o Senhor Amaro passou pelo terreno e parou para observar. José, como você fez isso? José olhou para ele com os olhos cheios de gratidão e disse: eu não fiz sozinho. Foi Deus. E Ele pode fazer por qualquer um que acreditar. O senhor Amaro, ao ouvir as palavras de José, sentiu um incômodo que nunca havia sentido antes. Enquanto observava o terreno fértil e produtivo que um dia havia considerado inútil, percebeu que não era o trabalho pesado que sustentava José, mas algo muito maior: sua fé. Amaro ficou sem palavras. Ele sabia que tinha subestimado aquele homem. No entanto, a transformação do terreno de José não foi apenas física. Com o tempo, ele se tornou um exemplo para outros trabalhadores da fazenda. Muitos que antes zombavam de sua fé começaram a se inspirar em sua resiliência. Alguns até pediram ajuda para aprender a plantar. E José, com o coração generoso, ensinava tudo o que sabia. Um dia, um grande empresário que visitava a região ouviu falar do milagre da terra árida e quis conhecer José. Ele ficou impressionado com a história de superação e o convidou para dar uma palestra sobre trabalho e fé em um evento importante da cidade. José ficou nervoso, mas aceitou. Se for para glorificar a Deus, eu vou, disse. No evento, José falou com humildade sobre sua jornada. Eu não sou nada sem Deus, começou. Ele contou sobre os dias difíceis, as humilhações e as noites em que pensou em desistir. Mas Deus nunca desistiu de mim e é por isso que estou aqui hoje. Quando terminou, foi aplaudido de pé. De volta à sua pequena fazenda, José viu que sua história havia começado a mudar a vida de outras pessoas. Recebia cartas de agradecimento e visitantes que queriam ouvir sua história pessoalmente. Você é um exemplo de fé viva, diziam. Mas José, com a mesma humildade de sempre, respondia: eu sou apenas um homem comum. Toda a honra é de Deus. Mesmo com todo o reconhecimento, José continuou vivendo de forma simples, cuidando de sua fazendinha e ajudando quem podia.
Ele não se importava com fama ou riqueza. Seu maior tesouro era a certeza de que sua fé havia transformado não apenas sua vida, mas a de muitos ao seu redor. Em uma tarde ensolarada, José parou para olhar sua horta e o céu acima. Ele sorriu e agradeceu. Obrigado, Senhor, por nunca ter desistido de mim. Naquele momento, entendeu que todo o sofrimento havia sido necessário para que ele chegasse até ali. Sua vida era um testemunho vivo do poder de acreditar. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou seu coração de alguma forma. Não deixe de curtir este vídeo e compartilhar essa mensagem com quem precisa de motivação e fé. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como a de José. E lembre-se, com Deus tudo é possível.